Bem, começou a gravação, então, oficialmente, muito boa noite para todas e para todos que estão aqui hoje para a nossa primeira reunião do nosso ano letivo 2021, para vocês o primeiro semestre. Estamos aqui com os veteranos dos cursos de licenciatura em Química, Cervejaria e Tecnólogo em Redes. Então, sejam muito bem-vindos novamente para a continuação aí das nossas aulas em formato remoto. E eu vou começar, então, primeiramente me apresentando, ou me reapresentando, para quem já me conhece, né, já conheço alguns que estão aqui hoje. Meu nome é Jéssica, sou professora do IFC da área de letras, né, trabalho mais no ensino médio, né, não vou trabalhar com nenhum de vocês no ensino superior ou no curso subsequente em cervejaria, e no ensino médio eu trabalho com língua portuguesa e com língua espanhola. Tá? Além de estar aí como professora, eu também estou como, deixa eu só permitir aqui quem ainda está tentando entrar. Além de ser professora, eu também estou atualmente como coordenadora geral de ensino, e é desses dois lugares aqui, então, que eu dou as boas-vindas para vocês. Quero dizer que é uma alegria muito grande recebê-los aqui, né, cada vez mais pessoas entrando, já estamos aqui em 72, né, 72 pessoas participando. Dizer que estávamos esperando por esse momento, que é uma alegria poder conversar com vocês, fazer as orientações iniciais, trazer informações novas e importantes para a continuidade das atividades de ensino remotas que nós estamos fazendo já desde 2021, que eu desejo que seja uma conversa muito proveitosa, que nós consigamos aí sanar as dúvidas que vocês possam ter ainda, e também que os novos planejamentos, as avaliações e as mudanças que foram feitas para a continuidade dessas atividades sejam a contento, que vocês gostem e que, de fato, melhorem ainda mais o processo que vinha sendo feito desde então. Então, muito obrigada pela presença, e eu gostaria de apresentar para vocês, na sequência, a organização, né, a pauta da nossa reunião de hoje, para vocês entenderem um pouquinho da nossa dinâmica. Então, inicialmente, faremos a apresentação da equipe de ensino, alguns nomes, né, que compõem essa grande equipe de ensino. Depois, apresentaremos para vocês o calendário acadêmico, que agora para 2021 entra em vigência, né, o novo ano letivo. Na sequência, as atividades de ensino remotas, então mais os aspectos importantes aí de mudanças, né, para a continuidade das atividades nesse novo semestre, e depois a gente abre um espaço para dúvidas. Então, se no decorrer da apresentação, das explanações, vocês tiverem dúvidas, vocês podem registrá-las aqui no bate-papo, e depois, ao final, a gente vai responder, e também, se alguém quiser, poderá abrir o microfone, ligar a câmera, e ficar livre aí para fazer as suas considerações e tirar as suas dúvidas. Espera aí que tem mais gente entrando. E aí, na sequência, a gente faz o encerramento, e claro, a reunião está sendo gravada já desde o início, para quem chegou agora, tá bom? Então, seguindo essa dinâmica da apresentação da equipe de ensino, como eu disse, não é a equipe inteira que vai ser apresentada, a nossa equipe é muito maior, temos vários servidores trabalhando aí para fazer as coisas acontecerem, planejando, avaliando, criando, pensando, né, conjuntamente, coletivamente, e aqui, então, teremos algumas pessoas que vão representar essa grande equipe. Eu já me apresentei aqui como CGE, Coordenadora Geral de Ensino, professora Jéssica, e na sequência, eu convido, então, antes, o nosso diretor-geral, o professor Éder, para fazer as boas-vindas, para conversar um pouquinho com vocês. Professor Éder está por aí? Ainda não? Se o professor... Eu estou sim, professor. Tá. Estava atrapalhado aqui para achar o... Tá bom. Abrir o som aqui. Né? Boa noite aí, né, a todos. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, estamos ouvindo. Aos colegas servidores, uma boa noite aos nossos alunos. Um prazer falar com vocês, mesmo que seja aí à distância, né? Mais uma vez. Estou vendo aqui que tem alguns alunos que a gente já bateu um papo ontem, né? Com relação aos ingressantes. Tinha alguns que estavam lá, que estão aqui hoje também. Mas, enfim. Desejar aí, né? Eu diria um excelente 2021, porque o calendário está começando agora, né? Embora a gente já está aí no mês de abril, né?
mas um excelente 2021 aí com relação aos estudos, que a gente possa voltar em 2021 em algum momento aí à presencialidade, mesmo que seja ali uma coisa mais gradativa, né? Mas que a gente tenha condições de chegar até vocês com relação, né, e atender as expectativas, né, dos nossos alunos, obviamente. Tivemos aí recentemente algumas reuniões no sentido de melhorar ali a qualidade, né, da oferta, né? Os colegas se colocaram à disposição, buscamos ali alguns caminhos, né, algumas alternativas em alguns aspectos diferentes do ano passado, né, baseado ali em algumas sugestões de alunos. Tivemos uma reunião recente, inclusive, ali com os colegas da Química, tínhamos representantes dos alunos da Química, né, enfim, mas os anseios da Química são os de redes de computadores, são os da cervejaria, e a gente fica naquela ansiedade com relação a voltar, então, em 2021, com relação à presencialidade. O professor Júlio e a professora Jéssica vão trazer aí, que nesse primeiro momento a gente ainda vai continuar com atividades remotas, baseado muito em alguns dados, né, que são trazidos por um subcomitê científico, que está dentro ali do comitê de crise, né? Não vou adentrar muito, que o professor Júlio e a professora Jéssica vão trazer maiores detalhes. Mas eu aproveito para passar duas informações que são importantes. Eu sempre peço ajuda, né, para os alunos, né, para os servidores também, obviamente, mas para os alunos também, por meio dos grupos do WhatsApp, vocês têm colaborado bastante e nos ajudado bastante. Com relação ao curso de cervejaria, nós temos ainda algumas vagas sobrando, vamos dizer assim. Nós temos 25 matriculados e temos ainda 15 vagas que não serão preenchidas nesse primeiro momento, porque os alunos que a gente tinha nas nossas listas já se esgotaram. A gente tinha uma quantidade boa de inscritos, tínhamos ali um pouco mais de 80, mas na hora de fazer a matrícula, nem todos fazem a matrícula. Então, em razão dessas vagas sobrantes, na segunda-feira, né, sempre na segunda-feira, mas nessa segunda-feira que ainda temos aí uma semana, falando no curso de cervejaria, né, nesse primeiro momento, com relação ao curso de cervejaria. Na segunda-feira, vai sair no site, né, ingresso.ifc.edu.br, né, a quantidade de vagas formalmente falando, oficialmente falando, né, e salvo engano são 15. E na mesma segunda-feira, né, das 14 horas até as 23 horas e 59 minutos, é possível, né, os interessados entrar ali no link que será disponibilizado e fazer a inscrição. Se o número de vagas, 15, né, o número de interessados for menor que 15, automaticamente, né, todos estarão aprovados. E na própria terça-feira, no dia subsequente, já será possível fazer a matrícula. Caso o número de interessados seja maior que 15, é feito um sorteio, né, e aí segue essa ordem, e os 15 ali, né, primeiros sorteados, já terão possibilidade de fazer a matrícula na terça-feira. Estou falando do curso de cervejaria. Então, por que eu estou dizendo isso? Para vocês aí, se puderem socializar com o vizinho, com o amigo, com o parente, né, com alguém que vocês sabem do interesse para o curso de cervejaria, né, passar essa informação. E na segunda-feira, no site, né, ingresso.ifc.edu.br, né, estará lá disponível, né, inscrições das 14 às 23 horas e 59. Eu vou só perder aqui 2 segundinhos, né? Inclusive já coloca aqui o link, vou colocar no chat, falando do curso de cervejaria, para quem quiser repassar essas informações. Olha, tem umas vagas sobrando lá no curso de cervejaria, né? E na segunda-feira, a partir das 14 horas, vai abrir lá um link para inscrições. E na terça-feira já vai ter ali, né, o resultado do sorteio e tudo mais, para que já possam ser feitas matrículas e já poder estar frequentando o curso. Então, o link, adiantando o link ali, tem ali, dá uma lidinha que tem um aqui, é um formuláriozinho, e os interessados vão fazer a inscrição por meio deste link, que será liberado na segunda-feira a partir das 14 horas, ok? Se puderem socializar, está aqui no chat de vocês, né? Então, lembrando, sempre na segunda-feira de manhã, sai a relação de vagas sobrando, né, que estão sobrando, e a partir das 14 horas já é possível fazer a inscrição. Na terça, acompanha o resultado, que já é possível fazer a matrícula e encaminhar os documentos necessários, ok? Falando do curso de cervejaria. Com relação aos cursos superiores, de redes e de química, a realidade é a mesma. Nós tivemos quase 100 alunos inscritos em redes, em torno de 75, 76 em química, para 40 vagas, que é um número legal. Só que na hora de fazer a matrícula, nem todos vêm fazer a matrícula, e alguns interessados, né, cometeram ali alguns erros na média que eles tinham que calcular baseado no seu histórico escolar.
E o edital, infelizmente, ele era rígido, e aí a gente tinha que desclassificar esses interessados. O fato é que amanhã vai sair um edital, aí é um pouco diferente da cervejaria, né? Amanhã vai sair um edital, vai estar publicado no nosso site e também no site que eu citei anteriormente, ingresso.ifc.edu.br, mas vai sair um edital para os cursos superiores de reserva de vagas. Então, a gente ainda está em andamento com relação às chamadas dos cursos superiores, mas a tendência é que sobre vagas. Então, sobrando vagas nos cursos superiores, o ingresso vai ser por esse edital que vai sair amanhã, que a gente chama de edital de reserva de vagas. Quantas vagas tem sobrando nos cursos superiores, eu não sei, porque o edital ainda está rodando, né? Mas esse edital que vai sair amanhã, a tendência é que a primeira chamada seja a partir do dia 29 de abril, né? Então, aí a gente vai ter uma chamada, usando esse edital de reserva de vagas. Hoje a gente tem quase 20 alunos inscritos em redes, provavelmente vai ter alguns inscritos ainda, mas ainda é uma possibilidade de ter uma sobra de vagas em redes, né? O de Química, a gente tem menos matriculados no momento, temos menos alunos em listas de espera ali, de segunda chamada, de terceira chamada. É provável que em Química, né, de licenciatura em Química, a gente tem uma sobra maior, né? Então, vocês que já estão matriculados, que já estão, né, frequentando o curso, se puder avisar os amigos, né, que queiram fazer licenciatura em Química, rede de computadores, né, também divulgar esse edital que vai sair amanhã e vai estar no nosso site também. Olha, dá uma olhadinha lá, né, que vai fazer, haverá a possibilidade de uma inscrição no edital de reserva de vagas, e lá no dia 29 de abril, provavelmente a gente já tem ali o desfecho de quantas vagas tem sobrando, é provável que tenhamos, né, em ambos os cursos. Então, ainda há uma possibilidade de um parente, do irmão, da mãe, do pai, do vizinho, de algum conhecido, né, que perdeu ali o prazo inicial, né, desse edital que está em vigência. Então, ainda há uma possibilidade para que haja um ingresso, né, na nossa instituição, falando ali em cursos superiores. Esse eu ainda não tenho o link, porque o edital ainda vai sair amanhã. Caso alguém tenha interesse do link, do edital, vai estar amanhã no nosso site, né, à tarde ali, com toda certeza, se ele ainda não sair de manhã, mas à tarde ele já estará disponível. Então, quem puder ajudar aí, socializar, que teremos a possibilidade de inscrição na cervejaria. Aí sim, atento, na segunda-feira, né? E na segunda-feira, professor, se tiver ali alguns inscritos, e ainda foi insuficiente para cobrir as 15 vagas. Na outra segunda-feira tem um repique, pelo mesmo link aqui da cervejaria, ok? A gente pode ter ingressantes na data que antecede 12 de abril. A gente não pode ter ingressantes 30 dias depois que as aulas começaram. Mas até dentro desse prazo, até 30 dias depois, ainda há a possibilidade. Como oficialmente as aulas começaram ontem, no dia 12, a gente tem até o dia 12 de abril ou dia 11 de abril para que haja ingressantes. A partir dessa data, não é possível mais. Ok? Fica a dica aqui e um pedido de ajuda, né, especialmente para os alunos que têm mais contato com a comunidade, de divulgar, né, essas condições, né, que eu passei. E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, professor Júlio, professora Jéssica, com os coordenadores de curso, com os professores, né? Estamos aí à disposição. Peço desculpa de usar esse espaço, mas eu achei que era um momento oportuno para passar essas informações, que é de bastante interesse da comunidade, eu diria, né? Um abraço a todos, né? Sucesso a vocês nessa jornada, né? E passa a palavra aí para a professora Jéssica. Ô Éder, só corrigindo, você falou até 12 de abril, não, até 12 de maio, né? Desculpa, é verdade, nós já estamos em abril, né? Verdade, professor Júlio, né? As aulas começaram ontem, dia 12 de abril, né? Então a gente tem até o dia 12 de maio, ali, 11 de maio, para aceitar os ingressantes, né? Que, obviamente, aí os professores vão fazer um planejamento ali, né, para dar uma atenção nesses colegas que vão entrar no processo agora, né, nesse próximo mês. Mas bem lembrado, professor Júlio, até o dia 11, 12 de maio ali. Muito obrigado. Obrigada, professor Éder, pelas informações, pelos esclarecimentos. E, na sequência, o professor Júlio, nosso diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão. Ok, obrigado, Jéssica. Boa noite a todos. Ainda não tinha falado boa noite, só algumas palavras aleatórias, né? Gente, eu estou muito feliz mesmo de ver a nossa sala cheia, de ver algumas carinhas ali já conhecidas, e engraçado porque algumas carinhas conhecidas do presencial, né, da relação que a gente tinha presencialmente, e outras carinhas conhecidas do remoto, porque o ano passado, né, 2020, eu dei uma aula no curso de redes, e eu estou vendo que aqui muitos alunos que eu conheci na disciplina estão aí também, então muito bom, assim, rever todo mundo.
Infelizmente, como o Éder falou, a Jéssica falou, não é presencial, porque a gente sabe que a relação presencial é outra. Eu nunca dei aula no curso de Química, por exemplo, mas conheço muitos alunos ali do curso, porque nós tínhamos relação na presencialidade, a gente se via no campo, a gente conversava, a gente jogava bola, jogava vôlei, fazia churrasco, um monte de coisa, e espero que assim continue sendo, quando pudermos, né, fazer tudo isso. Espero muito mesmo, assim, né, a gente sente muita falta, sente muita saudade, e de ter essa relação com todos vocês, né, que é uma delícia, né, conhecer os alunos, ter uma proximidade, e fazer parte, mesmo não sendo docente diretamente, mas fazendo parte aí do processo de formação de vocês, no processo de aprendizagem e ensino também, né. Então, muito boa noite, estou muito feliz, tá, de estar aqui. Então, meu nome é Júlio, eu sou professor do curso de informática. Esse ano eu estou no primeiro e no terceiro ano do curso de redes, então, muitos daqui de vocês vão ter aula comigo. Daqui a pouquinho nós vamos apresentar nossa organização, as disciplinas, né, que vocês vão ter e tudo mais. E estou atualmente na direção de ensino, pesquisa e extensão, nessa equipe de ensino, juntamente ali com o professor Éder, com a professora Jéssica, os coordenadores, e o CISAI, que é o setor importantíssimo aí que vocês conhecem, e todos os nossos professores trabalhando e fazendo aí da melhor forma possível as atividades de ensino remotas, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar mais com vocês, porque é a apresentação que segue, eu e a Jéssica, a gente vai fazer juntos, e aí eu vou trazer outros elementos, tá? Então, nesse momento, só queria dar as boas-vindas ao ano de 2021, e dizer mesmo que estou com muita saudade de vocês, tá? E logo mais a gente se fala. Jéssica, obrigado. Obrigada, Júlio. E, na sequência, então, vou convidar aqui o meu colega Valnei, nosso coordenador do setor integrado de suporte e acompanhamento educacional, o CISAI. Valnei. Boa noite a todos presentes. Vocês estão me ouvindo, né? Beleza. Obrigado, Jéssica. Então, na condição aqui, né, de representante desse setor, né, do CISAI, na condição de representante enquanto coordenação do setor, e desejo, então, né, as boas-vindas aí a todos os estudantes, como em alusão ao que o Júlio colocaste, né, das carinhas, também eu, na condição da presencialidade, reconheço, né, e conheço, né, alguns estudantes que aqui se encontram, outros, né, que ingressaram já praticamente em regime remoto, nós tivemos alguns contatos, enfim, por WhatsApp, por e-mail, mas que, né, não tivemos a oportunidade de nos conhecermos, então também esse momento é muito singular para tal, né, para tal situação. E gostaria, assim, né, só reforçar da importância, né, do nosso setor, né, enquanto suporte, acompanhamento educacional. Nós temos, junto aos cursos superiores, uma dinâmica talvez que se diferencia, né, um pouquinho do nosso trabalho junto ao ensino médio integrado, né, isso já por si só, o formato, né, da estrutura dos cursos, né, ou do caso do curso do médio integrado aos superiores, em relação enfim, ao aspecto legal, né, do acompanhamento, né, são menores de idade, então esses vínculos, eles são muito mais próximos, né. No âmbito do ensino superior, né, dos cursos superiores, nós temos, tanto na presencialidade, ou mesmo no trabalho remoto, um conhecimento do setor muito atrelado, né, à política de assistência estudantil, né, que temos, então, na figura da pessoa da Vanessa, que está à frente da operacionalização e execução, né, desse programa, e eu acredito que muitos de vocês aqui já conheçam, ou tiveram a oportunidade de conhecer, desde a presencialidade, mesmo, né, no regime remoto, essa política, né, de assistência estudantil que nós temos no âmbito da instituição. E aqui, então, inclusive, para não, já, né, me antecipando, para não esquecer, caso algum estudante não tenha conhecimento ainda em relação à publicação do novo edital, que nós temos, né, do PAI, amanhã nós teremos, junto à Vanessa, né, uma reunião para a apresentação desse edital, enfim, a apresentação das modalidades,
Eu sei que muitos de vocês talvez já tenham tido acesso por conta do próprio profissional, da Vanessa, encaminhado ou comunicado, mas então só gostaria de reforçar e convidá-los para que se façam presentes, né, para conhecer o programa. Então, caso não era o público-alvo ou não, naquele contexto do ano letivo 2020, não fez uso ou, né, não se inscreveu para o programa, é uma oportunidade também agora de conhecer, então, né, se inscrever, e aí nós, né, a Vanessa apresentará isso amanhã. Então, 19h30 às 20h30, né, uma hora ali de apresentação do programa. Então, só para além disso, né, dessa lembrança por conta, né, do foco que os cursos superiores têm em relação como referência ao setor, só gostaria então de, num processo também de avaliação, dizer, passado, né, esse tempo que nós tivemos, 2020, as experiências, os desafios que nós vivemos e ainda vivemos, né, na oferta de atividades de ensino remotas, eu gostaria de reforçar, enquanto aqui em representante do setor, talvez a necessidade, né, de nós ampliarmos o vínculo, estabelecermos os laços aí no processo mesmo de acompanhamento de ensino-aprendizagem. Digo isso porque, de algum modo, junto às coordenações de curso, junto, né, aos docentes, nós temos, né, atuado, ainda que às vezes nos bastidores, enquanto representação no setor, nos comitês, nos núcleos, mas eu penso que, levando em conta o perfil, né, do estudante do ensino superior, nós podemos, nesse ano letivo de 2021, estreitar esses laços no que diz respeito às dificuldades, né, aos anseios, às expectativas, enfim, aquilo que, de algum modo, direta ou indiretamente, está atrelado, né, ao nosso fim, que é o ensino e aprendizagem com êxito e permanência, né, êxito e permanência na instituição. Então, faço aqui o reforço de que vocês nos procurem, né, seja continuando, né, pelo canal direto, que é o coordenador de curso, que é o professor, mas que, quando julgarem necessário, estabeleça esse contato, esse vínculo, nos envie e-mail, né, nos faça presente também diante dos desafios que vocês possam estarem, né, vivendo ou passando, ainda que de maneira momentânea, e que nós possamos fazer essa mediação e contribuir para o processo. Ok? Eu penso que, por o momento, o protocolo é isso, né, é só apresentar, então, rapidamente a equipe. Então, sou eu, né, na condição de coordenação, mas eu exerço e ocupo o cargo de técnico em assuntos educacionais no campus, juntamente, né, com a minha colega Ana Paula, que aqui se faz presente, que, né, pode também contribuir caso, né, tenha alguma informação que ela queira apresentar, e a nossa pedagoga, a Andrea, né, que por questões de estudo não se faz presente aqui, e aí nós também temos no quadro um psicólogo que no momento, né, está em afastamento por capacitação, que vocês muitos na presencialidade tiveram a oportunidade de conhecer, mas que em breve retorna. Então essa equipe multidisciplinar é que atua junto à direção de ensino para que possamos ter um trabalho, como a Jéssica mencionou, coletivo e produtivo. Ok? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Ok, obrigada, Valnei. Na sequência, então, eu convido aqui para uma fala o nosso coordenador do curso superior de tecnologia em redes de computadores, professor Josinei. Ok, obrigado, Jéssica. Bom, acho que pelo menos os alunos de rede já devem me conhecer, né? Estamos aqui com os veteranos. Sou o Josinei de Souza. Aqueles que não me conhecem, né? Também sou o Josinei de Souza, tá? Sou coordenador do curso do Redes de Computadores, professor da área de informática, de hardware, sistemas operacionais e redes. Estou aí para ajudá-los, né? Bem feliz, então, com essa sala bem cheia também. Já estou entrando em contato com vários de vocês, né? Por WhatsApp, por e-mail, pelo SIGA, e a gente vai ajeitando, então, o nosso semestre, né? Que acabou de começar, mas eu espero, né, que a gente consiga ali ter um bom proveito. Todo mundo, né? Então, ali, conseguindo fazer as suas disciplinas e a gente fazendo um bom trabalho no final das contas. Passo a palavra de novo para a Jéssica, né? E aí, se precisarem, né, de alguma outra coisa, no final dessa reunião, se acharem necessário, a gente cria uma sala e a gente pode tentar resolver ou dar encaminhamentos de algumas situações de vocês. Jéssica. Legal, Josinei, obrigada. Na sequência, convido, então, o coordenador do curso de licenciatura em Química, professor Frank. Olá, boa noite a todos, boa noite. Bem-vindos, né, ao início desse nosso semestre, né, de 2021.
Eu também já estive em contato com praticamente todas as turmas, a gente já tem conversado sobre matrículas e coisas assim, né? Espero que esse semestre seja muito proveitoso para todos, né? Ainda vou estar alguns dias ainda à frente da coordenação, né? Como já comentei com a maior parte dos alunos, acho que já sabem, eu estou num processo de permuta, né? Mas durante alguns dias eu ainda permaneço na coordenação, então qualquer coisa que vocês precisarem, né, em relação à matrícula ou qualquer outra situação, nós podemos estar, né, dirige-se diretamente a mim, né, e como o Josinei falou, se houver necessidade, também podemos ficar mais alguns instantes, né, no final ali, qualquer coisa a gente cria um outro link, né, para estar conversando assuntos específicos, né, de cada aluno, né. Certo, pessoal? Então, passo de novo a palavra para a Jéssica e uma boa reunião para nós. Obrigada, Frank. E aí, convido ainda do grupo de coordenações de curso o nosso colega, coordenador do curso técnico subsequente em cervejaria, professor Ed. Olá, pessoal, boa noite. Diferente de ontem, né, não dá para dizer bem-vindos, que é um bem-vindos já retornando, né? Então, eu acho que ainda não comentei com a turma de vocês, acabei comentando só com a outra turma, talvez individualmente com um outro aluno. Eu estou saindo da coordenação, né, eu estou nos meus últimos 2 dias como coordenador. Hoje foi feita a eleição de coordenação do curso técnico de cervejaria, o professor Valmir vai assumir a coordenação pelos próximos 2 anos. Então, já desejo boa sorte aí ao professor Valmir, mas continuo à disposição de todos aí pelo WhatsApp, como a gente sempre fez, né, vou continuar tendo disciplinas com vocês, né, então a gente vai continuar se vendo semanalmente, né, me coloco à disposição aí para qualquer dúvida, para qualquer, né, auxílio que vocês precisem, né, e claro, a gente ainda vai fazer esse período de transição aí com a nova coordenação, para que daqui em diante vocês né, possam, de uma maneira mais tranquila aí, continuar, né, tendo todo o auxílio aí que a gente sempre procurou dar a vocês durante esse período de trabalho. Então, um abraço aí e devolvo a palavra à professora Jéssica. Obrigada, professor Ed. Que de fato, né, esclareceu aqui a saída dele, então, enquanto coordenadora, a entrada do professor Valmir, então, de maneira bem objetiva, né, teremos talvez outros momentos, mas muito obrigada, professor Ed, por todo o trabalho e dedicação, e Valmir, parabéns, né, que seja um ótimo trabalho aí à frente do curso pelos próximos 2 anos. E agora, em continuidade a essa equipe de ensino, convido agora os docentes que vão dar aula agora nesse semestre, nos cursos de licenciatura em Química, Cervejaria, Redes, para também ligarem as suas câmeras, os seus microfones, se apresentarem, né, ou reapresentarem, né, e os estudantes se conhecerem um pouquinho. Então, fiquem à vontade aí para irem falando na sequência. Podem, de repente, levantar a mão e aí a gente vai vendo ali a sequência para ficar um pouquinho mais organizado, tá bom? Boa noite, Jéssica. Posso começar? Pode. Falar em ordem alfabética. Não, Nildo. Boa noite a vou começar todos. primeiro que você. Bem-vindos de novo. Ô, Nildo. Oi. Vou começar primeiro que você. Não, eu Primeiro já os mais velhos. Ângela. Eu já comecei. Mas eu cedo Então a minha fala, vaga como Nildo. dama. Vai lá, começa. Então vamos lá. Boa noite Começa. a todos. Bem-vindos de volta. Nós tenhamos um ótimo ano, né, letivo. E eu dou aula no curso de redes de empreendedorismo a partir da próxima terça e no técnico de gestão, que nós teremos aula amanhã, já quarta-feira, e eu passo o link no grupo, que eu já estou lá no grupo. Acho que é isso. Qualquer dúvida, estou aqui. E que nós tenhamos um ótimo ano. Fiquem todos bem. Boa noite a todos. Obrigado.
Na sequência, Acho que agora sou eu, agora né? vai. Agora pode ser. Agora vai. Então, desejar, né, um bom retorno a todos, sejam bem-vindos, que esse semestre a gente possa avançar mais nas atividades, na nossa forma de trabalhar remotamente, que seja leve, que todos venham, abram as câmeras, abram os microfones. Estou falando aqui com os alunos da licenciatura, e de dizer, né, tenho com vocês esse semestre aula em todos os períodos, do primeiro, né, até o quarto ano, então sejam bem-vindos, e para os que têm aula amanhã, até amanhã. Um abraço a todos. Isso aí, na sequência, gente, podem ir, temos vários professores aí presentes. Pessoal, o professor Hélio, né, esse semestre eu vou estar atuando na licenciatura em Química Inorgânica 1, né, e na cervejaria tratamento também, tá? Então sejam bem-vindos, né, mesmo de forma remota, e vamos trabalhar conjuntos nesse semestre. Boa noite a todos. Olá, Jéssica, posso? Pode, claro, fica à vontade. Bom, boa noite. Meu nome é Jackson. Como eu não conheço os alunos de nenhum curso aqui em Brusque, então eu desejo boas-vindas. Eu estarei atuando principalmente no curso de redes, na terceira fase e na quinta fase. Dispenso citar quais são as disciplinas, são várias, mas assim, os alunos provavelmente eles estarão me conhecendo a partir de amanhã, e desejo que seja um ótimo semestre para todos nós. E tenham uma boa noite. Na sequência. Boa noite. Eu me chamo Gilian França, sou historiador. Vou trabalhar no curso de licenciatura em Química, com História da Educação, Pesquisa e Processos Pedagógicos 1 e 3. E quero desejar um ano assim maravilhoso, produtivo, apesar dessa pandemia, e que possamos ter trocas maravilhosas, e estou à disposição de vocês. Legal, obrigada. Próxima. Quem está na vez? Posso? Não sei, posso ir? Vai, Adri. Olá, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu sou a professora Adriana. Eu atuo no curso de licenciatura em Química e neste semestre com a turma 2018. Oi, gente, boa noite. Eu sou o professor Daniel, trabalho no curso de licenciatura em Química, os componentes de PPE 3 e 4. Bem-vindos, né? Esse ano de 2021 que vai ser cheio de desafios e vamos contorná-los e superá-los. E esse semestre vou trabalhar com o segundo ano a disciplina de PPE 3. Bem-vindos. Posso? Claro. Boa noite, pessoal. Tá, eu sou a professora Agnes. Ontem, já inclusive, tive uma aula, né, 2 aulas com a turma de 2018. Então, eles já me conheceram, né, ontem. A gente também já teve algumas outras disciplinas, né, no semestre passado. Mas esse semestre eu vou estar atuando, então, com a disciplina de Bioquímica e Físico-Química 2, né, na turma de 2018. Ok? Depois, Jéssica, eu posso dar um aviso sobre os estágios, porque surgem muitas dúvidas que eu percebi, assim, de vários alunos no ano passado, e eu gostaria de esclarecê-los aqui depois. Sim, pode ser, a gente pode terminar a apresentação dos profs, e aí acho que você poderia, então, dar o recado. Quem mais? Se tivermos mais professores aqui, deixa eu ver na listagem. Posso? Claro! Então, boa noite, primeiramente, a todos. Eu sou o professor Marcos João Correia. Vou trabalhar a disciplina de Física 2 para o pessoal da licenciatura nesse primeiro semestre. E se a reunião terminar às 9 horas, eu desejo que os alunos, né, a gente vai fazer um encontro para conversar um pouquinho sobre a disciplina depois da reunião.
né, se terminar tendo prazo aí, assim eu espero. E também vou trabalhar com a turma de cervejeiro na a disciplina de matemática, mas é só no segundo semestre desse ano. Tá bom? Um abraço a todos e fiquem bem. Isso aí. Mas botou uma pressão aí para a gente acabar a reunião no horário. Às 9, é. O que não é má ideia. Valmir? Gosto de coisas exatas, né? Objetivas. Valmir, acho que também está aqui, né? Pelo que eu estou vendo na lista. Oi para todo mundo aí. Oi. Então, eu não vou ser professor de vocês durante esse semestre, mas o pessoal da cervejaria, a gente vai estar em contato bastante, igual o professor Ed já adiantou. Vou estar assumindo a coordenação do curso de cervejaria pelos próximos 2 anos, então a gente vai interagir bastante aí, espero que sempre positivamente. Mas no segundo semestre eu vou trabalhar algumas disciplinas com o curso de cervejaria e talvez com Físico-Química 1 na licenciatura. Vamos conversando aí. Belezinha, obrigada, Valmir. Pelas minhas contas aqui, acho que todos falaram. Falta alguém ainda? Passei sem querer alguém da lista? Não? Então, acho que... Só dizer também que se algum porque a gente falou dos professores, né, mas os técnicos tiverem também, quiserem dar um alôzinho, fiquem à vontade, tá? Quem o pessoal do CISAR. Ana está aí. Quem mais? Sim. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, né? Eu acho que o Valnei fez toda aí uma apresentação e contextualização, inclusive, né, o nosso desejo, né, de uma aproximação maior, né, com os estudantes do noturno. Então, sejam muito bem-vindos e que tenhamos um ótimo ano letivo. Obrigada, Ana. Não vejo aqui na lista mais alguém? Além da Ana e do Valnei. Acho que não, né? Estou rodando aqui, mas acho que não. Bem, então, se não temos mais do grupo aqui para falar, acho que só a Júlio antes, então, previamente ele combinado com a Agnes para ela dar o recadinho sobre os estágios. E aí, na sequência, então, a gente vai para as apresentações. Agnes? Oi, posso? Claro, fica à vontade. Pessoal, esse recado que eu quero dar, porque... Deixa eu fechar, acho que tá muito barulho aqui, pessoal, não? Dá para ouvir passando os carros, mas dá para te ouvir bem, Tá, ok. Se tiver muito barulho, vocês me avisem. É bem breve, tá? Não vou tomar muito tempo da reunião. A questão dos estágios. Desde o ano passado, quando eu assumi a coordenação, acho que não, a maioria já sabe, né? Eu também estou hoje como coordenadora de estágio e faço toda a documentação, né? E intermédio entre as empresas e também com a reitoria. Então, a dúvida que surge com os alunos, principalmente em relação aos estágios não obrigatórios, aqueles estágios que as empresas oferecem e que, na maioria das vezes, são remunerados, tá? Para que o estagiário ele comece e possa iniciar dentro da empresa, é necessário que a empresa tenha o convênio com o IFC firmado ou com alguma agência de estágio, como o CIE, o Superestágios, o IEL, e obrigatoriamente tem que ter, pela lei de estágio, o termo de compromisso do estágio, ele tem que estar assinado, tá? Pelo orientador, que é um docente, um responsável da instituição, do IFC, o coordenador de estágio e também pelo representante da empresa. Então, sem essa documentação, o estagiário ele não pode iniciar o estágio, né, efetivamente dentro da empresa. O que vem acontecendo, que muitas vezes os alunos procuram, né, primeiro eles encontram um estágio e por intermédio da própria empresa, a empresa que oferece entra em contato direto com o estagiário, eles muitas vezes iniciam um estágio, mas sem ter essa documentação, tá? Então, é importante que os alunos também estejam cientes de que sem essa documentação o estágio fica irregular, tá? E isso fica fora da lei, no caso. Então, se vocês, o meu recado é, se caso vocês encontrem, né, alguma empresa que venha oferecendo estágios, remunerados, enfim, e que elas não têm um convênio com essas empresas, o CIE ou o IEL,
venha falar comigo, né, e para a gente fazer providenciar a documentação. Muitas vezes, essa documentação não é de um dia para o outro que a gente consegue fornecer. Se ela não tem convênio com o IFC, pelo menos uns 10 a 15 dias, porque não é nós aqui do campus que faz essa documentação, é enviado lá para a reitoria. Então, leva pelo menos uns 10 a 15 dias, para depois a gente ter o termo de compromisso do estágio, tá? E, então, reforço mais uma vez que o estágio não pode iniciar sem esses documentos, tá? E depois de 6 meses, a cada 6 meses, é obrigatório que os alunos, que os estagiários preencham um relatório, né? O relatório que o próprio campus fornece para o aluno preencher. Tá bom? Então, esse é o recado aí para vocês cuidarem com a documentação. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Agnes. Muito importante. Desculpa, posso só dar um complemento? Pode. Algum aluno que tem interesse em fazer estágio, né? Especialmente os estágios não obrigatórios. Tem uma empresa em mente, uma instituição em mente. Pensou nisso, corre e fala com a professora Agnes. Professora Agnes, a senhora sabe se dizer se a empresa X ou a instituição Y tem um convênio com o IFC? Você só está pensando em fazer um estágio. Se pensou, professora, tem um convênio? Ah, não tem. Então, a professora Agnes já vai passar a orientação, né, para que a gente já possa dar um trâmite nesse convênio, né? Ela que faz todo esse trâmite, né? E há um diálogo com a reitoria. Por quê? Porque, além do convênio, é necessário, né, um outro termo, né? Um termo de estágio, é como se fosse um contrato. Então, não tem como fazer o contrato antes do convênio. O convênio é feito apenas uma vez. Então, se você fazer o convênio, se o IFC fazer com uma determinada empresa, com uma determinada instituição, ele vai ter uma validade de 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Aí vai depender ali do acordado. E depois, todos os alunos que queiram fazer estágio nessa mesma empresa, aí sim é fácil. Porque esse aditivo, esse contrato, esse termo de estágio, depende só da professora Agnes. É bem rápido. Mas, veja bem, antes é necessário um convênio, tem um fluxo. Não dá para ter o termo antes do convênio, né? Estou muito bem lembrado pela professora Agnes, né? Muitíssimo, né? Aproveitou uma excelente oportunidade para passar um recado que é importantíssimo. Então, lembrou? Opa, tenho que fazer estágio. Acho que o ano que vem eu vou fazer um estágio na empresa H. Professora Agnes, o Instituto tem um convênio? Ou não tem? Ali está tudo ok. Não, não tem. Então, já vamos adiantar o procedimento, né? Bem lembrado e importantíssimo. Reforça aqui a fala. Obrigado, professor. Desculpa aí estender-me. Imagina. E só para terminar os recadinhos, então, eu gostaria de aproveitar também para divulgar para vocês um edital do ensino que está aberto nesse momento. Coloco o link aí no bate-papo, no chat para vocês. Esse é um edital de bolsista de apoio às atividades de ensino. Então, depois, outro dia, amanhã, com calma, vocês leiam o edital, se tiverem interesse, né? As informações, e se inscrevam, se por acaso for do interesse e do agrado de vocês, tá? Não vou entrar em detalhes aqui para não alongar muito a reunião, mas só para dizer que até o dia 16, esse edital está recebendo inscrições para um bolsista que possa nos apoiar aqui nas atividades de ensino ao longo de 2021, tá bom? E agora sim, então, o professor Júlio vai começar apresentando aqui para vocês o nosso plano de contingenciamento, informações referentes ao nosso comitê de crise. Professor Júlio. Obrigado. Sempre as notícias ruins como para mim, pesado. Gente, se inscrevam no edital, a gente precisa de um bolsista aqui para ajudar. Precisamos, desesperadamente. Vai trabalhar assim, diretamente aqui comigo, com a Jéssica, principalmente. Tá? Então, mais de um, se olhar bem. Quem tiver interesse. A gente precisa de alunos aqui para nos ajudar. Se precisarem, tiverem qualquer dúvida a respeito do edital, alguma coisa, estou à disposição, tá? Professora Jéssica, podem vir falar comigo, professor Júlio também, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês, principalmente agora, né, nesse momento que a gente inicia o ano em atividade de ensino remota, o porquê que estamos em atividade de ensino remota e não presencial ou em sistema híbrido que seja, né? Gente, é o seguinte, isso aqui a gente já falou, só vou repetir, né, só para a gente entender. Nós temos um comitê de crise no Instituto Federal Catarinense, que é formado por servidores de vários campi, é formado por diretores, por profissionais da saúde,
enfim, por pessoas ligadas aí à área da saúde, que entendem os indicadores, que fazem estudos técnicos, científicos nessa área e que estão se apropriando aí dos principais estudos científicos que saem na área da pandemia. E esse comitê desenvolveu um estudo dentro do IFC e produziu um documento, que eu vou colar o link aqui no chat para vocês, caso alguém queira ler o documento, ver os detalhes desse documento, que é o nosso plano de contingenciamento. Tá? Então, está lá, é o plano de contingência institucional para o Covid-19. É um documento ali de 40 e poucas páginas, não é tão grande, né, não é tão pequeno também, mas ali tem todo esse estudo que esse comitê de crise fez e continua fazendo, sobre o nosso posicionamento em relação à pandemia. Então, se hoje nós não voltamos presencialmente ou hibridamente, né, metade presencial, metade IAR, etc., é porque esse comitê tem feito acompanhamento de alguns indicadores da pandemia. Então, se vocês olharem lá na página 40 desse documento, no anexo 4, se eu não me engano, vai ter uma planilha, uma tabela, que explica quais são os indicadores que esse comitê vem avaliando de 14 em 14 dias, tá, para definir qual é a nossa situação em relação à pandemia. Se a gente está na fase 1, que é a que estamos hoje, que é a fase vermelha, tudo em ensino remoto, né, em atividades de ensino remotas. Se a gente vai para a fase 2, que aí a gente já começa a ter atividades de laboratório presenciais. Se a gente vai para a fase 3, que começa a ter um pouco de atividades em sala de aula, né, com uma porcentagem mínima ali, e etc. E fase 4, até a gente voltar à presencialidade normalmente, né? Então, esse documento traz todo esse estudo e todo esse planejamento, tá? O que acontece é que, no momento, nossos indicadores, se vocês olharem depois no documento, né, por exemplo, alguns indicadores, né, ocupação de leitos da UTI é um indicador, taxa de transmissibilidade é um indicador, todos esses indicadores, atualmente, estão altíssimos, né? Então, não há como voltarmos nem em formato híbrido neste momento. Pode ser que daqui 14 dias, daqui 21 dias, daqui 30 dias, esses indicadores tenham baixado e a gente esteja pronto para iniciar a fase 2, por exemplo. Tá? Mas só para dizer que existe um planejamento, existe um documento, um plano que foi aprovado, inclusive esse plano de contingência ele é aprovado pelo Conselho Estadual da Defesa Civil, que estuda os planos de contingência educacionais do estado inteiro. Então, toda instituição de ensino tem que ter um plano aprovado lá, segundo também os critérios da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Né? Então, o nosso plano de contingência está de acordo aí com as principais medidas do saneamento, as medidas da segurança sanitária e da segurança da saúde dos nossos alunos, dos nossos servidores do Instituto Federal Catarinense, ok? Então, não voltamos por conta desses estudos e desses indicadores, tá? Então, o documento está aí, quem quiser ler, quem quiser se inteirar e vislumbrar aí, né, um possível momento de volta da nossa instituição, é esse documento aí que a gente segue, ok? E depois, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, a gente pode conversar mais. É isso, Jéssica. Acho que podemos ir para o calendário, tá? Ah, beleza. Então, vamos lá. Bom, aí, do novo calendário acadêmico, né, para esse ano letivo, para esse semestre letivo, a gente selecionou algumas datas aqui que consideramos importantes para o início do planejamento, né, da organização de vocês. E aí, claro, no nosso site, não sei se alguém poderia, Júlio, colocar o link aqui dos calendários acadêmicos, para que depois, quem quiser um maior detalhamento, né, saber outras datas, outras informações importantes relativas aos cursos de vocês, é só acessar no nosso site. A gente tem calendários diferentes, né, mas com informações muito semelhantes. Então, temos um calendário para os cursos de graduação, que abarcam aqui redes e licenciatura em Química, e temos outro calendário para os cursos subsequentes, que é, neste caso, o calendário para o curso de cervejaria, tá bom? Então, qualquer coisa, maiores detalhamentos, podem entrar lá no site e conferir. Então, dentre as datas que a gente selecionou aqui, né, para esse início de organização e planejamento para vocês, a gente trouxe o início e o fim dos semestres, e também os recessos acadêmicos. Então, para começar,
esse primeiro semestre agora, né, iniciando, ele terminará no dia 20 de agosto de 2021. Então, no dia 20 de agosto de 2021, termina o semestre para todos os 3 cursos. No entanto, o curso de cervejaria, né, que é um curso de nível técnico, antes do dia 20, uma semana antes, tem algumas datas ali dos exames finais que precisam ser observadas, tá? Mas isso também está descrito lá no calendário que está no nosso site a partir desse link que a Ana colocou no chat. Depois, término do primeiro semestre, a gente tem do dia 23 de agosto ao dia 6 de setembro, o primeiro recesso acadêmico, tá? Que é esse recesso que marca esse fim, né, essa virada do primeiro semestre para o segundo. E aí, o segundo semestre inicia a partir do dia 8 de setembro, até o dia 23 de dezembro, então já bem próximo ali do Natal, a gente tem um outro recesso, que é um recesso que não tem como não ter, né, porque é o recesso de fim de ano, as festividades de Natal, véspera, Ano Novo, virada, enfim. Então a gente tem uns dias de descanso ali entre o dia 23 de dezembro até o dia 14 de janeiro de 2022. Então, recesso acadêmico para vocês, e a grande maioria dos docentes também estarão em recesso, em férias nesse período, assim como também no período do dia 23 de agosto ao dia 6 de setembro. Depois, a gente retoma em 2022 as aulas, as atividades, mas apesar de ser 2022, a retomada das atividades ainda é com referência ao segundo semestre de 2021, tá bom? Então, a partir do dia 17 de janeiro de 2022, a gente retoma as atividades e elas se encerram, né? Então, esse segundo semestre letivo de vocês se encerra no dia 18 de fevereiro de 2022. E aí, termina o semestre de vocês, o ano letivo também dos nossos cursos de ensino médio integrado, e depois um novo recesso, que é um recesso necessário, né, para a gestão, para os professores, para a gente fazer os planejamentos, as avaliações e organizar o novo ano letivo ou o novo semestre letivo para vocês, que vai ser 2022. Então, do dia 21 de fevereiro ao dia 4 de março de 2022, a gente vai ter mais um recesso. Vejam que, em geral, esses recessos têm uma média de 15 dias, né, 2 semanas aí, com exceção do recesso de fim de ano, que eu acho que são 3. E aí, no dia 7 de março de 2022, inicia-se o ano letivo de 2022, o primeiro semestre de aula de vocês, tá bom? Com essa data, né, com o ano letivo de 2022 começando em março de 2022 e não em abril, como agora a gente começou, né, já em meados de abril, muito provavelmente o ano letivo de 2022 terminará ainda em 2022. A gente não tem como precisar essa informação para vocês com certeza, porque o calendário acadêmico de 2022 ainda não está pronto, não foi publicado, né, isso tudo ainda vai ser analisado e planejado, mas é um movimento possível, dada a antecipação do término do ano letivo de 2022, então aí com um pouco mais de um mês em relação a esse ano, tá bom? Então é uma boa notícia aí para os formandos, né, para quem vai concluir, fazer a colação de grau, enfim, tá joia? E aí, na sequência, o próximo tópico da nossa pauta, então, só para relembrá-los, né, porque vocês já participaram do processo com a gente aqui no ano passado, então, sobre acompanhamento do estudante, né, dos estudantes que possuem alguma dificuldade ou que não têm acesso às atividades remotas em função, de repente, de alguma exclusão digital, falta de acesso à internet, a um computador, as diversas ferramentas possíveis, né, para desenvolver as atividades, a gente reitera que para esse ano também organizaremos e entregaremos periodicamente materiais impressos, né, essa é a forma, é o jeito que a gente encontra de poder alcançar e incluir os estudantes que não têm acesso ou que têm dificuldades mais graves de acompanhar as atividades remotas dentro dos formatos que a gente estabeleceu e estamos estabelecendo para esse ano também. Então, como sempre, teremos datas específicas, tanto para organização, quanto para retirada de vocês e ainda também para devolução de vocês, para que os professores possam corrigir e fazer os lançamentos necessários. Então, nesse ano, a gente vai, agora, né, temos
já conhecemos um pouquinho das dinâmicas, né, de como que funciona. Então, a gente vai tentar organizar tudo para que vocês levem o material e devolvam o material com um tempo hábil aí antes do término do primeiro semestre, para que os professores tenham também tempo hábil de fazer as correções e os lançamentos necessários, tá bom? Então, muito em breve, a gente deve se comunicar com vocês a respeito dessa questão. Então, se por acaso alguém neste ano de 2021 já sabe, né, já conhece a realidade de que não vai poder acompanhar as atividades em formato digital, por favor, procure os nossos colegas do CISAI, aqui temos o Valnei e a Ana, mas ainda temos outros, para informar, ou também a coordenação de curso, né, que vocês provavelmente precisarão de material impresso. E aí a gente vai analisar, né, a conjuntura, o cenário, e organizar tudo para poder lhes entregar, tá bom? Pode só complementar, que nesse slide a gente só está falando do material impresso, né? Eu vou complementar, porque não é só o material impresso que em 2021 nós atuamos para que diminuísse um pouco esse problema dos alunos que não têm acesso à internet ou têm dificuldade, né, por conta de um computador ali, de acessar as atividades de ensino remoto. A nossa instituição também desenvolveu em 2020, no ano letivo de 2020, 2 editais, né, um foi o edital do auxílio digital e o outro, que na verdade é um edital nacional, não é do IFC, mas o IFC operacionalizou para os seus estudantes, que foi o edital dos alunos conectados, que teve a distribuição dos chips, né, de celular, para que os alunos conseguissem a conexão 3G, enfim. Então, assim, foram auxílios, além do programa de auxílio ao estudo estudantil que o Valnei, né, que é o coordenador do CISAI hoje, colocou aqui para a gente, nós tivemos esses outros editais para ajuda especificamente de acesso às atividades de ensino remotas. E provavelmente em 2021 nós teremos de novo. Então, quem tiver dificuldade ou conhecer alguém que tenha dificuldade, pode participar desses editais para conseguir ali uma verba para assinar uma internet, para comprar um computador, enfim, ajudar a comprar um computador, né? A verba por si só não dá para comprar um computador, mas ajuda, né? Ou comprar um equipamento de conexão, enfim, para qualquer coisa que vá ajudar vocês a acessar, né? Quem tem a dificuldade vai ajudar a acessar as atividades de ensino remotas, tá? Isso, e o CISAI sempre faz, né, havendo esses editais, né, o próprio Valnei já colocou ali no bate-papo para vocês também 2 links já, e o CISAI sempre faz essa comunicação muito presente, então certamente vocês vão ter conhecimento com antecedência, com prazo hábil ali para fazer inscrição e tudo mais, então, da mesma forma que foi em 2020, estando os editais aí abertos, vocês também terão essa possibilidade e a comunicação vai ser feita, tá? E aí, na sequência, temos o tópico sobre o vínculo de vocês, né? Que não muda do que foi em 2020. Então, em 2021, a gente, né, a instituição também garante o vínculo institucional de vocês, né? No sentido de que, se por algum motivo, né, seja ele qual for, algum estudante não puder aderir às atividades de ensino remotas ou no meio do caminho não tiver condições de continuar, de novo, por inúmeros motivos possíveis, né, o IFC garante o vínculo institucional de vocês conosco, né, então vocês não vão precisar fazer um novo processo seletivo, um novo período de matrículas, enfim, vocês não terão em seus documentos, em caso de reprovação em algum componente ou de realização de algum trancamento, a inscrição, né, reprovado lá no histórico escolar de vocês. Então, tudo isso para, primeiro, claro, garantir o vínculo de vocês, apesar da excepcionalidade, né, apesar de possíveis dificuldades que possam ocorrer, mas também no sentido de não prejudicar a documentação histórica de vocês, né, do percurso aqui no IFC, tá bom? Então, o vínculo de vocês é garantido e as informações de reprovação ou de trancamento também não vão aparecer nos documentos dos históricos de vocês, tá? E aí, o formato das aulas, eu acho que aqui agora a gente tem algumas informações novas, né, que partiram muito
do que nós levantamos, acompanhamos, das demandas que vieram de vocês ao longo de 2020, né, tanto de descontentamento quanto de contentamento, né, a gente reuniu essas informações nos diversos momentos em que vocês se pronunciaram, né, e nas últimas semanas, aí nos últimos dias, avaliamos, planejamos e então mudamos algumas questões, né. E nesse sentido, para 2021, o SIGA-ACS sempre foi a nossa plataforma oficial, né, enquanto ambiente de registro de aulas. Agora, em 2021, será a única plataforma de registro das aulas, das avaliações, das notas, das frequências, enfim, comunicados também que os professores fazem por ali. Então, aquela concomitância, né, aquela reclamação que a gente recebia de uma diversidade de plataformas que, algumas vezes, dificultava a organização de vocês, né, em relação aos diferentes usos que eram feitos pelos professores, neste ano, a gente, então, combinou, decidiu, deliberou que o SIGA será a única plataforma para registro, para ambiente virtual aí, das nossas aulas. No entanto, como o SIGA não possui um ambiente ali, né, uma ferramenta para videoconferência, como possui o Google, por exemplo, né, o Google Classroom tem o Google Meet. O SIGA não tem algo parecido com o Google Meet. Então, para os encontros síncronos, nós utilizaremos o Google Meet como ferramenta, como espaço, como ambiente aí para a realização dessas atividades online, né, em tempo real, e também para a gravação dessas aulas, que serão disponibilizadas posteriormente. Neste ano também, coletivamente, né, nós, docentes, equipe pedagógica, de modo geral, servidores, também decidimos e deliberamos que todos os componentes, né, disciplinas, todas as disciplinas de todos os cursos farão encontros síncronos online em suas disciplinas, tá? E aí, esses encontros online, eles serão com base em horário definido. Esse horário já foi compartilhado ontem, então se alguém quiser colocar aqui no chat também o link desses horários, pode ser, tá lá no nosso site. A gente tem hoje, no final do dia, também foi publicada uma notícia, uma nota, um comunicado com esses horários também para vocês terem acesso. Então, ali vocês vão saber quando os docentes vão dar as suas aulas online ao vivo para vocês. Mas essas aulas também serão gravadas e serão disponibilizadas posteriormente para quem, porventura, não puder acompanhar no momento da aula, ou então precisar revê-la, reassisti-la por alguma necessidade para a realização de alguma atividade ou alguma coisa assim. E além das atividades, das aulas síncronas, né, dos encontros síncronos, ainda continuarão existindo, continuarão acontecendo as atividades assíncronas, né, que são aquelas que não acontecem necessariamente em tempo real, ao vivo ali, mas que são necessárias para uma complementação daquilo que é estudado agora sincronicamente. Então, aqui a gente está falando das aulas gravadas, de textos para estudos dirigidos, de exercícios, atividades diversas, práticas, inclusive, avaliações, enfim. Tudo isso vai acontecer concomitante, né, as aulas síncronas com as atividades assíncronas, e a gente também consensuou que esses encontros síncronos, eles vão ter uma duração média de mais ou menos 1 hora, podendo ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, e o restante da carga horária da disciplina de vocês, da carga horária noturna, ela vai ser complementada a partir dessas outras atividades, dessas outras propostas que os professores postarão no SIGA para vocês. Então, não vai haver redução de carga horária das disciplinas em função da redução das aulas síncronas, tá bom? Porque as aulas síncronas e as assíncronas vão acontecer, e isso tudo vai compor a carga horária total da disciplina de vocês. Beleza? Não sei se vocês estão ficando com alguma dúvida, mas se ficarem, fiquem à vontade para registrar ali no SIGA. Também vamos compartilhar com vocês, né, um documento que terá as informações mais detalhadas, né, por escrito, para vocês poderem consultar sempre que precisarem, sempre que quiserem, em relação às dinâmicas das atividades de ensino remotas do ano letivo de 2021. Não sei se eu esqueci de falar ou pontuar alguma coisa em relação
as atividades remotas, mas eu acho que, de modo geral, essas são as decisões aí, né, as estratégias, as dinâmicas que a gente vai adotar agora para 2021, e eu espero que elas surtam aí o efeito que muitos de vocês pediram, quiseram, né, que esses encontros, esses novos formatos, né, a padronização das plataformas, lhes ajudem. Claro que, assim, a gente definiu o SIGA como plataforma, né, oficial aí de registro das aulas, e o Google Meet para os encontros síncronos, mas os docentes ainda podem utilizar outras plataformas que não tenham os mesmos usos e as mesmas funções, por exemplo, do SIGA e do Google Meet, né? E aí um exemplo, inclusive sempre dito aqui pelos professores, é a utilização da plataforma Cisco no curso de informática, que é diferente, né, que tem aí outros usos, funções, possibilidades, que vão além do que o SIGA e que o Google Meet oferece, tá bom? Fora isso, outras plataformas que os professores possam querer usar, de repente, para fazer alguma atividade lúdica, algum jogo, alguma outra proposta de avaliação, de atividade junto aos estudantes, tá bom? Então, não fica restrito toda a atividade docente a essas duas plataformas, mas essas duas plataformas enquanto as únicas com essas finalidades, de registro das nossas aulas, frequências, notas, avaliações, atividades, e o Google Meet para as atividades síncronas, tá bom? Ótimo, eu vou... Tem um comentário aqui no chat que eu vou ler, que foi do Eliseu, porque eu fiquei um pouco preocupado ali, só para retomar um pouquinho o que a professora Jéssica colocou, né? Que o Eliseu colocou ali, estamos todos já passados de ano. E não é bem isso, tá, gente? O que a professora Jéssica colocou ali da garantia do vínculo é que o aluno, por exemplo, que por algum motivo não consegue acompanhar as atividades de ensino remotas, né, e deixa de fazer as disciplinas, deixa de ser aprovado nas disciplinas, ou deixa de frequentar, né, as atividades de ensino remoto, ele não vai ser desvinculado da instituição, ele não vai precisar prestar o processo seletivo novamente e tal. Se fosse na presencialidade, só um exemplo, né? Se fosse na presencialidade, o aluno deixa de frequentar as aulas, depois do fim do primeiro semestre, se abandona. Aí ele perde o vínculo com a instituição, né? Se ele quiser voltar a estudar, ele vai precisar prestar o vestibular novamente e tal. Do primeiro ano para o segundo, não, mas do segundo para o terceiro, né? Se ele ficar muito tempo afastado, ele perde o vínculo. Isso não acontecerá durante as AER, né? E a outra coisa é que ela não disse que vocês não serão reprovados, né? Ela disse que, caso vocês reprovem em algum componente curricular, alguma disciplina, isso não aparece no histórico, né? No histórico, ao invés de aparecer reprovado, vai continuar aparecendo a cursar, né? Mas não é que todo mundo vai ser aprovado. Vocês têm que passar nas disciplinas, tá? Vou entender que vocês estão tudo aprovado já não. Até porque, né, em todas essas estratégias que a gente utilizou, os docentes vão acompanhar a entrega das atividades de vocês, as avaliações serão feitas, né, cada docente vai estabelecer aí o seu controle, os seus mecanismos, né, para saber como que vocês estão acompanhando, como é que está o desempenho de vocês, né, então esses diagnósticos, eles serão feitos, mas caso aconteça de vocês não obtiverem êxito, né, não obterem êxito nos diferentes componentes, ou em algum componente, essa informação da reprovação não vai constar no histórico, tá? Então, só para deixar isso bem claro. Eu não tinha visto ali o bate-papo. Então, aproveitar os 15 minutos que a gente tem ainda, senão o Marcos Corrêa vai dar um puxão de orelha. Eu vou só mostrar aqui, eu vou projetar, a nossa apresentação finalizou ali, né? Eu vou projetar uma aba do meu computador aqui, do meu navegador, que é o nosso site, né? Então, eu vou compartilhar aqui. Só me diga aí se está aparecendo. Acho que está carregando. Está carregando. Carregou. Agora sim. Tá. E aí... Depois vai muitas que estão aqui, né? É isso? Oi? Acho que tem dúvidas. Mas talvez já... Acho que vale apresentar, talvez elas sejam respondidas, e aí, se não, a gente retoma. Isso. Então, aqui no nosso site, gente, aqui logo na home, né, na página inicial, nós temos aqui uma notícia. Ela está aqui também no nosso carrossel, né? Se fosse, deixa eu ver, acho que deve estar lá para frente. Se for passando, deve ser o último. E agora, não, deve ser o primeiro. Está aqui, ó. Então, a primeira notícia aqui do nosso carrossel, ela está aqui embaixo também.
que é uma notícia que a gente acabou de colocar lá agora, 6 da tarde, eu nem mandei para os professores ainda, tá, professores? Mas eu vou mandar lá por e-mail. Então, tá falando aqui das aulas síncronas, nessa notícia tem o link, que a Ana também colocou, para o nosso horário, e tem o link para o documento que a gente produziu, que é esse documento aqui, que acho que vocês estão vendo, né? Que é um documento de informações básicas. Eu peço para que todo mundo leia, tá? Todo mundo mesmo, né? Professores, alunos, familiares que acompanham vocês, né? Deem uma lida. Esse documento está explicando, é um documento aqui de 7 páginas, mas ele está por tópicos, tá? Então, assim, é rapidinho de ler, mas ele está explicando em detalhes como é que vai funcionar as atividades de ensino remotas, tá? Então, está aqui sobre as aulas, que é muito disso que a Jéssica apresentou agora. Depois está falando dessas plataformas tecnológicas, das escolhas que a gente fez, as frequências, como é que a frequência, né, funciona na ZR, que todo mundo sabe que vocês têm, como não é presencial, não faz sentido dar falta ou presença, né? Então, a frequência, ela não é contada. O que é contado é a participação de vocês nas atividades, né? Depois aqui fala um pouquinho das avaliações, que vocês já sabem como é que funciona, e o mais importante aqui no subitem 5, que é sobre as atividades síncronas, que eu acho que essa é a grande mudança de agora, obrigatória para todos os componentes, né? Obrigatória de serem oferecidas, né? Então está aqui a divisão que a gente fez, e aqui no fim tem um link para o nosso horário acadêmico, que é o que eu vou mostrar agora para vocês rapidinho, tá? O horário acadêmico das atividades síncronas, tá? Então, é como nós organizamos as atividades síncronas. E aí, gente, eu vou repetir uma coisa que a Jéssica já falou e que está muito bem escrito ali no documento, depois que vocês lerem. As atividades síncronas não substituem as aulas presenciais, e elas não são a carga horária total da disciplina, tá? Então, se eu tenho uma disciplina, vou dar o exemplo da disciplina que eu vou dar no Redes para o terceiro ano, né, para a quinta fase, que é projeto, é uma disciplina de 60 horas. Eu não vou dar 60 horas de aula síncrona, eu vou dar, no máximo, 20 ou 25, né? Mas e o resto dessas horas, né? Como é que elas serão feitas? De várias outras formas, atividades que eu vou postar, leituras de texto, desenvolvimento de projeto, enfim, qualquer coisa, fora das aulas síncronas. E a aula síncrona tem uma porcentagem, então pode ser que uma disciplina de 90 horas também dê essas mesmas 20 horas síncronas, né? E as outras 50, as outras 70, desculpa, de outras formas, tá? Então, a grande ideia da aula síncrona é justamente a gente ter um cotidiano, um vínculo com vocês, todos os professores, toda semana ali encontrando com vocês, para que essa comunicação se facilite, para que o planejamento dele de aula como um todo seja facilitado, né? Para que se mantenha o cotidiano, a rotina escolar da nossa instituição, tá? Esse é o principal objetivo dessas aulas síncronas, e facilitar ao máximo o processo de ensino-aprendizagem. Claro que pode ter docente que escolha fazer 100% da aula síncrona, né? Então, eu tenho uma disciplina lá de 30 horas, que eu acho que é o caso do Nildo, inclusive ele me falou hoje isso. Eu tenho uma disciplina de 30 horas, eu quero dar as 30 horas de forma síncrona. É possível? Se dentro do nosso calendário ali for possível, ok, né? Mas não necessariamente precisa ser isso, tá? Então, só para reforçar isso, porque às vezes isso dá um pouco de confusão. E aqui no nosso horário acadêmico, eu vou apresentar rapidinho aqui dos 3 cursos, tá? Vou abrir primeiro de cervejaria. Só para vocês verem, eu não sei se todo mundo já olhou, mas eu vou passar rapidinho aqui pelas disciplinas que o segundo ano, né, que está presente nessa reunião, vai ter, tá? Então, às terças-feiras aqui, análise sensorial e de alimentos e bebidas, né, o professor Rossani Ed, no primeiro horário, que vai das 19 às 20h30. Gente, outra coisa, né, esse horário é o horário que a gente reservou para esse momento síncrono, tá? Os professores, pode ser que eles utilizem um pouco menos, é até bom, porque vocês têm um prazo ali, um intervalo de uma disciplina para outra, enfim, tá? Não necessariamente precisa se cumprir toda essa carga horária, dependendo da turma, dependendo da disciplina, às vezes fica um pouco puxado, né? E as disciplinas que tem a noite toda, que no cervejaria aqui não acontece, mas nos outros cursos sim, fica pesado se a gente tiver 3 horas de aula síncrona, né? Não é essa a ideia também, tá? Apesar de que no Redes, o ano passado, acho que a gente chegou a ter algumas aulas de
perto de 3 horas, né? Mas foram poucas. Então, aqui, análise sensorial de alimentos e bebidas nesse primeiro horário aqui, tá? Da turma de cervejaria. Depois, no segundo horário da terça-feira, tratamento de águas efluentes. Então, se a gente não tivesse aqui nessa reunião hoje, vocês estariam tendo essas duas disciplinas aqui. Tratamento de águas efluentes com o professor Hélio, que também se apresentou aqui hoje. Na quarta-feira, gestão de negócio e trabalho, professor Nildo, no primeiro horário. No segundo horário, logística e comercialização com o professor Ed. Na quinta-feira, primeiro horário, higiene e segurança do trabalho com o professor Joel. E no segundo horário, processo de fabricação com o professor Rossano, tá? Então, esse aqui é o calendário aí do segundo ano, terceira fase também, né, do curso de cervejaria. Vou abrir rapidinho, então, do redes de computadores. Vou apresentar aqui o segundo ano, ou terceira fase. Na segunda-feira, então, o período todo com o professor Jackson, que se apresentou aqui para vocês também, a gente colocou aqui o CCNA 2, é a turma que teve o CCNA 1 comigo, né? O semestre passado vai continuar agora o CCNA 2 com o professor Jackson. Essa disciplina especificamente juntou outras duas, né? Acho que todos vocês já estão sabendo, mas aí o professor, na segunda-feira que vem, vai explicar melhor isso para vocês. Na terça-feira, são 2 componentes curriculares, o primeiro, programação 2, com o Gabriel, e, no segundo momento, banco de dados com o professor Gustavo. Na quarta-feira, administração de sistemas operacionais com o professor Josinei e ética com o professor Helder. Gente, esse B2 aqui, ó, significa que essa disciplina, ela é do segundo bloco, ela é quinzenal, tá? Aí o professor Helder vai decidir ali se ele vai fazer a cada 15 dias ou se ele vai fazer por módulo, né? Ele pode ficar 10 semanas, porque uma disciplina de quinzenal, ela duraria 10 semanas, né? Ele vai decidir se vai fazer as primeiras 10 semanas ou as últimas 10 semanas, mas enfim, isso ele combina com vocês. Não sei se todo mundo conhece o professor Helder, mas acho que ele não está aqui hoje, né? E o professor Jackson, novamente, voltando aqui na quinta-feira, o período todo com cabeamento estruturado, né? Disciplina bem técnica do curso de redes também, ok? E o terceiro ano, vai ter, na segunda-feira, programação orientada a objetos, tá? Que é uma optativa do curso, com o Gabriel, professor Gabriel, no primeiro horário. Na terça-feira, primeiro horário, projeto integrador com o professor Gustavo, e 2 disciplinas intercaladas, com o professor Nildo e Josinei, tá? A primeira é empreendedorismo, que é com o professor Nildo, e a segunda, monitoramento de redes, com o professor Josinei. Cada uma delas a cada 15 dias, né, elas vão se intercalando, ou novamente, né, o professor Nildo, por exemplo, pode dar as 10 semanas de empreendedorismo, depois o Josinei, as próximas 10 semanas de monitoramento. Então, eles vão também combinar entre eles e combinar com vocês como vai ser feito. Depois, na quarta-feira, segurança da informação com o professor Jackson, na quinta-feira, projeto de redes comigo, e na sexta-feira, gerência de redes também com o professor Jackson, tá? Esse aqui é o calendário, então, dos segundos e terceiros anos de aulas síncronas, né, do curso de redes. E aí eu vou abrir o de licenciatura aqui também rapidinho, para mostrar os segundos, terceiros e quarto anos. Licenciatura tem 1 ano a mais, né? Então eu vou correr um pouquinho aqui para dar tempo. Segundo ano do curso de licenciatura em Química. Na segunda-feira, Educação Inclusiva no primeiro horário com a professora Ângela, Química Inorgânica 1 no segundo horário com o professor Hélio. Psicologia da Educação na terça-feira no primeiro horário com o professor Helder, Física Geral 2 com o professor Marcos, e essa disciplina também é uma disciplina quinzenal, ou uma disciplina de 10 semanas. Né? Depois o Marcos vai conversar com vocês como é que ele vai organizar ela, tá? Quarta-feira, primeiro horário, disciplina PPE 3, com 3 docentes, o Daniel, o Frank e o Gilian, também na noite toda, tá? Da quarta-feira. E na quinta-feira, o cálculo diferencial integral 1, e aqui a gente deixou substituto, gente, e aí eu queria dar essa notícia, né? Um professor, vai ser um professor substituto mesmo, porque nós temos uma docente, que é a professora Paula, não sei se todo mundo já chegou a conhecê-la, ela conseguiu o afastamento dela para o doutorado, e aí nós contrataremos um professor substituto no lugar dela. Só para explicar, tá? A portaria da professora Paula do afastamento saiu essa semana. E pela nossa legislação, vocês sabem, né, que somos uma instituição federal, pública, nós temos uma legislação que precisa ser cumprida, né? A gente só consegue iniciar o processo de contratação do substituto
a partir do momento que ela efetivamente se afasta, tá? Então, ela se afastou essa semana, a gente está abrindo o processo seletivo de contratação de substituto, que pode demorar um pouco. Então, eu peço para vocês um pouco de calma nesse horário aqui, porque ele ainda não vai se iniciar agora, tá? Mas quando a gente tiver contratado, essas aulas de quinta-feira se iniciarão, e aí a gente espera que, no máximo, dentro de um mês, tá? Talvez antes, esperamos que antes. Lógico que aí o professor ou a professora substituta vai combinar com vocês essa reposição de aulas síncronas, ok? Mas aí a gente tem períodos aqui para repor, né? E no terceiro ano, nós temos, no primeiro horário, na segunda-feira, práticas metodológicas para ensino de química com o professor Frank, o estágio supervisionado 1, com a professora Ângela e o professor Frank. Na terça-feira, estatística com o professor Marcos Lima, também uma disciplina quinzenal ou de 10 semanas, tá? Ele vai combinar com vocês. Quarta-feira, gestão educacional com a professora Ângela, a noite toda, né, reservada para essa disciplina, e na quinta-feira também a noite toda reservada para Química Orgânica 2, com o professor Tiago Pedroso. E o último ano da licenciatura em Química, nós temos a segunda-feira livre, a terça-feira, primeiro horário, práticas metodológicas para o ensino em Química, com o professor Frank, estágio supervisionado 3 com o professor Frank e a professora Ângela, a disciplina de Físico-Química 2, reservada para a noite toda, com a professora Agnes, e na quinta-feira, Bioquímica, também reservada a noite toda para a professora Agnes. E na sexta-feira, a noite toda reservada para Química Analítica Quantitativa com a professora Adriana. Então, esses aqui são os horários de todas as turmas apresentadas, os professores se apresentaram aí, ou a maioria vocês já conhecem, né? Quem vocês não conhecem, vocês conhecerão durante o percorrer aí do nosso semestre letivo, né? Bom, então fica aí o meu pedido de que vocês leiam aquele documento, tá? Ele tem algumas informações definitivas, assim, para como o nosso semestre vai funcionar em relação às atividades de ensino remoto. E aí eu já vou finalizar a minha fala, tá, Jéssica? Depois você finaliza a reunião. Não, se bem que a gente tem pergunta, né? Tinha esquecido das perguntas. Então, vamos responder as perguntas primeiro, depois eu finalizo. Tá. A gente tem bastante coisa. Tá. Podemos ir aqui pelo próprio bate-papo, né? Deixa eu ver, Acho então. que sim. Começa com o Edson ali, né? Isso. Pode ser. Tá, ele queria tirar uma dúvida sobre matrícula e disciplinas, mas acho que se quiser ligar o microfone e perguntar, a gente fica à vontade, tá, Edson? Não sei se você perguntou isso depois, mas pode perguntar. Bruna, tenho dúvida de como vão funcionar as aulas práticas do técnico. Acho que está falando de cervejaria, né? Ano passado falaram que seriam supridas de alguma forma, fossem gravadas ou outra forma, e no fim o que ocorreu foi que não tivemos sequer lampejo de prática. O que eu posso te dizer, Bruna, é que alguns docentes, nesse semestre, eles vão fazer alguns projetos de ensino com vocês, ou FICs, né, que são os nossos cursos de qualificação profissional, para que vocês tenham essas aulas práticas. Então, eu sei que a professora Tatiane, por exemplo, é uma que vai realizar isso, esse semestre já, tá? Então, assim, a ideia é que vocês tenham, de fato, essas práticas, de alguma forma, para além desses componentes curriculares que vocês já estão tendo no semestre. Okay? Acho que era sobre isso que você estava perguntando, né? Porque realmente houve essa conversa, né, de alguns docentes fazerem essas aulas adicionais com vocês, tá? E, bom, o Toniel perguntou aqui, tive dificuldade no segundo semestre, não consegui entregar as atividades, o que eu vou fazer? Aí a gente precisa conversar, Toniel, porque precisa ver por que você teve essas dificuldades, né? Se foi de acesso à internet, se foi algum problema de acompanhamento. A ideia é que com as aulas síncronas, se não for um problema de acesso à internet, no seu caso, tá? A ideia é que as aulas síncronas nos ajude a organizar a nossa rotina escolar, né? Então, assim, os professores estarão lá naquele horário todas as semanas, e isso a gente entende que vai ajudar muito. Então, se o seu problema foi a dificuldade do acompanhamento das atividades, com certeza as aulas síncronas vão ajudar nesse sentido, né? Então, assim a gente espera.
tá? E se o seu problema for outro, né, caso de acesso à internet, etc., a gente conversa, porque, como a gente disse, a nossa instituição tenta sanar isso de várias formas, né? E aí pode ser que a gente consiga, tá? A Beatriz perguntou se o horário acadêmico padronizado já pode ser compartilhado, sim, por favor. Inclusive a notícia, esse documento que eu coloquei, está tudo lá no nosso site. Okay? A Ana já tinha respondido. Exatamente, o que a Ana respondeu ali. Daí a Elisa escreveu, eu gostaria disso, não entendi. Então, e aí o Edson falou que o microfone não está funcionando. A dúvida dele, que ele é aluno do semestre 2021, não realizei a matrícula para continuar, gostaria de recuperar as matérias. Sim, converse com o coordenador de curso, eu não sei que curso que você é, mas o coordenador pode te ajudar com isso, tá? Te matricular, a gente tem um período agora, depois do período de matrícula, que a gente consegue fazer os ajustes de matrícula, que é justamente o período onde os alunos podem escolher aqueles componentes que eles querem fazer ou não, né? Então é nesse momento que agora você pode recuperar as disciplinas aí, tá, Edson? Então, inclusive, se matricular nelas. Procura o coordenador de curso, tá? Ele vai poder te ajudar com isso. Tá. Aí a Bruna pergunta, né? Além do que já perdemos, tenho dúvida se esse ano os professores vão suprir essa falta da presencialidade, para que não tenhamos que recuperar isso ano que vem. A falta de presencialidade, como a gente sempre diz, né? Perder, nós já perdemos. As atividades de ensino remotas, elas de maneira alguma substituem as atividades presenciais. Mas nossa instituição, como todas as outras, imagino eu, é o que oferece nesse momento, né? Então, assim, nós não teremos reposição de aula porque nós estamos oferecendo as aulas de forma remota. Sabemos que não é o ideal, sabemos que não é tão bom quanto o que a gente tem presencialmente, mas é o que a nossa instituição, nesse momento, consegue oferecer dentro da pandemia, dentro da segurança, e aí cabe a cada aluno, né, cada família, no caso do ensino médio, escolher se faz ou não essas atividades do ensino remoto, tá? Mas o que eu posso te garantir é que a gente está, né, tentando melhorar ao máximo aí os processos para que os danos causados, né, pelas atividades de ensino remoto e pela pandemia, os danos causados à educação, né, no Brasil como um todo, eles sejam ao máximo mitigados, né, sejam ao máximo diminuídos, tá? Porque realmente, assim, perder, com certeza todos nós já perdemos, né? E eu acho que talvez valha mencionar aqui, né, que assim, no ano passado, quando as atividades foram suspensas e a gente começou, né, com as atividades de ensino remotas, a gente trabalhava muito com o horizonte, né, dentro de alguns meses de retorno à presencialidade. E aí aconteceu realmente, né, sabemos de todas as dificuldades que estão implicadas, né, na realização das atividades práticas para todos os cursos, então os docentes acabaram postergando, né, prorrogando a realização dessas atividades, imaginando todo mundo, vocês, a gente, né, de que nós conseguiríamos voltar às atividades normais, né, em um determinado período, mas isso acabou não acontecendo, e aí a gente resolveu isso da maneira que foi possível naquele momento. Neste ano, né, todos os docentes já estão fazendo seus planejamentos dentro de uma outra perspectiva, porque a gente já não trabalha mais com esse horizonte muito próximo de um retorno à presencialidade. Então, nesses planejamentos, os docentes já estão prevendo como que vão executar, como que vão desempenhar essas atividades práticas, né, tanto para o curso técnico em cervejaria, que tem realmente bastante, mas também para o próprio curso de redes e para a licenciatura em química, que também foi afetada nesses parâmetros. Então, esses horizontes diferentes, né, que a gente teve, e também essa virada agora, certamente nos favorece, né, no sentido de conseguirmos planejarmos e pensarmos nessas práticas nesse contexto de atividades remotas que lá atrás não imaginávamos. Então, isso faz toda a diferença, sem sombra de dúvidas, e provavelmente vai ter um resultado diferente para vocês, enquanto discentes. Tá bom? Isso. Continuando ali, as colocações, né? A Elis gostaria de saber o que aconteceu com a matrícula, que mandou tudo dentro do prazo, mas não deu certo. Elis, eu vou pedir para que você, de novo, procure o coordenador de curso, tá? Ele é a pessoa que, ou ela, né? Se bem que não, só temos homens, né? Superiores. Então, o coordenador vai ser a pessoa que vai poder te ajudar
com isso, com as matrículas, e aí fica tranquila que nós estamos tudo dentro do prazo ainda, tá? Dá para resolver. Júlio, só para esclarecer o caso da Elis, é o seguinte, ela está ali nos nossos grupos de estudante, né, naquele grupo de WhatsApp, porém ela não está no SIGA-A. Eu não fiz uma consulta mais detalhada ainda, né, com a secretaria e com os outros que estavam fazendo o processo de matrícula, mas parece que a matrícula dela foi indeferida. E aí a solução que nós conseguimos vislumbrar por um momento, que eu passei ali para a Elis, é que com esse edital que o Éder falou hoje, né, que a gente vai ter ali um edital de vagas não ocupadas, que vai ser lançado amanhã, ela pode se inscrever e ela pode vir a ser a nossa estudante. Então ali a situação dela, assim, do pouco que eu sei, não estou totalmente inteirado ainda, essa é a situação dela. Tá, então ela ingressa, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui, Júlio e Josinei. 3 minutinhos, eu vou na secretaria ali, já vou pegar a relação ali, eu falo com certeza se é isso e qual é o motivo. Tá. Então é isso, eles já vão resolver para você e ver o que você precisa fazer daqui para frente, tá? Mas vai dar certo. O Gabriel Escobar, nosso professor, daqui a pouquinho eu abro para você dar um alôzinho, tá, Gabriel? Fica tranquilo. O José Oscar, e aí, José? O José é aluno da nossa primeira turma, lá de 2017. Ele está perguntando se vai ter projeto integrador 2, essa disciplina ela é equivalente, como acho que o Guga respondeu ali embaixo, né, a projeto de redes, que inclusive é comigo. Acho que dá para o José matriculá-lo ali. O problema é se for projeto integrador 3, né, José? Mas isso aí nós vamos resolver depois também. Mas projeto integrador 2, sim, é equivalente ao projeto de redes. E aí o Guga colocou isso lá embaixo, inclusive o Guga, beleza, meu orientando, né, de TCC, precisamos conversar. E aí o Edson pergunta onde encontra a lista, e o Josnei já colocou ali, beleza. Como resolver isso? Tá, a Bruna coloca, não discuto a volta, superentendo, e sou uma das únicas da turma que defende o retorno só quando tivermos segurança. É só para entender mesmo se houve essa discussão entre vocês. Sim, houve. Houve e as coisas serão feitas, tá? Sempre que der. A gente está atento a isso também. Então tá, acho que eu não sei se tem mais dúvidas, se alguém quiser também perguntar via áudio, abrir o microfone aí para perguntar, para conversar com a gente, fica à vontade. Eu só vou pedir para o Gabriel, então, que pediu ali para dar um oizinho, né, o professor de curso de redes. Bom, vocês me ouvem? Sim, Gabriel, boa noite. Então, boa noite para todos aí, peço desculpa pelo atraso, que eu tive um contratempo aqui, mas então, só para me apresentar, eu vou dar aula para o segundo e para o terceiro ano do curso de redes, as disciplinas de programação 2 e programação orientada a objetos. Então, não vou entrar muito nos detalhes sobre os conteúdos, mas só para dar um alô para vocês, e esses componentes a gente vai ter aula a partir da próxima semana, então aguardo todos os alunos lá, um abraço a todos e um ótimo início de semestre. Valeu, Gabriel. Acho que é isso, gente. Só para terminar uma coisinha que eu esqueci de falar, esses horários, eles ficaram prontos ontem, né? Esses horários das aulas síncronas. Então, claro, né? Pode acontecer de ter uma mudança ou outra, mas claro, os coordenadores vão avisando vocês, caso um horário ou outro mude ou troque ali de lugar. A gente também vai colocar sempre atualização lá no site, tá? Mas o mais importante é que a gente organizou isso dessa forma de ter, né, as atividades com uma rotina escolar, né, semanalmente, e todos os componentes curriculares estarem ali com as atividades de ensino remotas, tá? Apareceu mais perguntas, vamos lá. O Eliseu, das demandas que passamos no semestre passado para professores específicos, casos isolados com professores que no dia marcado para a aula não apareceram, ou casos mais complicados em que o professor basicamente abandonou a turma, como proceder nesses casos? Primeiro caso de procedimento é falar com o coordenador de curso. Mas assim, Eliseu, essa organização que a gente fez agora, né, foi pensando também para mitigar esses problemas, né, porque agora é a questão da rotina, né, nós temos ali um calendário, nós teremos uma rotina semanal, né, com os professores ali presentes. A ideia é que o link para cada turma seja único também, acho que os professores vão conseguir fazer isso. Então, assim, vocês vão saber onde encontrar, vão saber onde está,
E aí, caso um problema, outro pontualmente aconteça, o procedimento é avisar o coordenador de curso, tá? Primeira coisa é isso. No segundo momento, né, se isso não der certo, porque, claro que todo mundo pode ter problemas, né, inclusive os professores. Eu posso ter um problema na minha internet e não conseguir entrar na aula. Ou pode cair toda a minha conexão, eu não entro na aula, eu não consigo avisar, enfim, pode acontecer. Estamos sujeitos a isso, né. Então, segundo caso, não conseguiu contato aí com o coordenador de curso, pode conversar comigo, com a Jéssica. Os nossos contatos também estão por aí, no curso de redes, por exemplo, eu estou ali no grupão, então, assim, todos os alunos têm os nossos contatos de WhatsApp, também vocês podem entrar em contato e nos avisar, porque a gente vai ver por que isso ocorreu, mas se ocorrer, com certeza vai ser por algum problema técnico, né, ou algum outro problema que o professor teve, tá, mas a gente vai tentar resolver ao máximo todos esses empecilhos, tá? E aí, agora sim, né, acho que a gente terminou. O professor Marcos Corrêa deve estar bravo, que já são 9h10. Tá bom, gente? Então, assim, eu vou finalizar e depois a Jéssica encerra a reunião, tá? Vou finalizar a minha parte aqui. Queria agradecer, então, a participação de todos vocês, dizer que a gente ouviu, né, nós ouvimos a comunidade acadêmica, os professores, os alunos, ouvimos os familiares aí dos nossos alunos do ensino médio, que também contribuíram muito para a gente repensar as atividades de ensino remoto, e a ideia é que esse ano, enquanto a gente continuar em atividade de ensino remoto, seja mais organizado, seja mais eficiente, e a nossa comunicação seja mais eficiente, para que a gente consiga, de uma maneira muito melhor, aí, resolver os problemas que aparecem nesse momento muito difícil, né, para todo mundo. E aí o que eu posso garantir para vocês, eu acho que vocês sabem, porque a gente tem contato com vocês, né, que nós estamos trabalhando muito, né, para que todo esse processo melhore, tá? Então todo mundo está trabalhando muito. E aí também um pouquinho de compreensão para que talvez no início agora, né, até a gente entrar nessa rotina e entender todos os processos, pode acontecer uma coisa ou outra, o horário ele pode ter uma mudança ou outra, o professor substituto, como eu falei, não tinha outro jeito, a gente vai abrir o processo nessa semana, não tem como, uma questão de lei, enfim, mas tudo isso a gente pede um pouquinho aí da compreensão de vocês, com a certeza de que estamos no caminho certo aí para melhorar os processos, né, para deixar tudo melhor, para deixar tudo mais organizado, e visando sempre o processo de ensino-aprendizagem de vocês, alunos, tá? Então, venham conversar conosco, qualquer problema que aconteça, qualquer sugestão, estamos aí, né, para fazer da melhor forma possível, inclusive ouvindo vocês e considerando todas as opiniões, tá bom, gente? E o mais importante nesse momento, né, cuidem-se, né, cuidem de vocês, cuidem das pessoas que vocês amam, que é o mais importante nesse momento, né? Estudar, com certeza, da maneira que dá, e essa é a maneira que dá agora, né, remoto, mas visando principalmente o cuidado um dos outros. E contem conosco para isso também, tá? É uma função que a nossa instituição tem, né, essa função social que vai para além só das aulas, né? O ensino como um todo contempla também essas outras áreas. Então, conte com o Instituto Federal para que a gente possa continuar nos cuidando. Então, um beijo a todos, obrigado, e com certeza nos veremos muito ainda. Boa noite, gente. Obrigada, Júlia. Então, bem rapidamente, além dessa comunicação permanente de vocês conosco, que é muito importante, né, para que a gente continue melhorando aí os nossos processos, né, conjuntamente, também gostaria de fazer um outro pedido importante, né, agora nessa retomada das nossas atividades remotas, que a gente organizou esse horário, né, essa nova proposta aí de rotina para vocês, para nós docentes, né, para os servidores de modo geral, mas gostaria de pedir que, na medida do possível, vocês participem dos encontros síncronos, que vocês estejam presentes, interagindo com os docentes, para que isso seja um estímulo, um ânimo,
uma relação importante, aí um vínculo que a gente considera muito importante, ainda que seja à distância, né, ainda que seja remotamente. Então, essa via de mão dupla, né, do docente ali presente para dar as aulas para vocês, para fazer os encontros síncronos, mas vocês também do outro lado, presentes e interagindo, sempre que possível, claro, né, a gente entende que algumas vezes não é possível, mas para manter essa relação e esse trabalho dinâmico e estimulante para ambas as partes que estão envolvidas nisso, tá bom? Também quero desejar para vocês um ótimo início de semestre letivo, uma excelente retomada das atividades e, novamente, comuniquem-se com a gente sempre que possível para nos informar sobre como estão as coisas, como vocês estão se sentindo, e cuidem-se dos outros, como o Júlio falou. Uma boa noite, e a gente vai conversando aí sempre que vocês precisarem. Estou à disposição, estamos todos à disposição. Um abraço, um beijo. Só uma falinha aqui, esqueceram do diretor, mas vamos lá. Lembra? Também desejo um bom ano para os alunos, mas é só uma brincadeira, professora. Na verdade, a Fátima e a Elis, se puderem esperar aí, fazendo um favor. O Josinei, se quiser acompanhar ali para entender a história, Josinei. Ô, Éder, só uma coisa, se você puder, por favor, fazer essa frente para mim, porque daí tem bastante alunos do Redes, que eu vou lá para outra sala para poder ver a situação deles. Então, se você puder fazer essa frente ali junto a Elis, e aí depois você me passa ali, então, todas as definições que vocês tiveram. Se eu tiver que fazer alguma coisa no sistema, obviamente, nós vamos fazer. Não, tranquilo. Rapidinho, o da Fátima, dá até para falar aqui no coletivo. O esposo da Fátima é um aluno de redes, cursou redes num determinado momento, né? Eu vou passar o telefone dele para você, depois amanhã você faz o contato com ele para explicar para ele ali como que faz para ele retornar, tal. Eu acho que essa é a pergunta da Fátima. É isso, Fátima? Isso, é que eu vi a mensagem dele aqui agora, ele mandou mais durante o dia, né? E eu acabei vendo agora há pouco. Então eu vou passar o contato dele para o Josinei, e o Josinei vai dar esse auxílio amanhã, ok? E aí o Caelisa aqui eu acerto. Éder vai fazer o encerramento, vai fazer uma fala? Não, eu estava brincando, não, tá. Eu só queria chamar a atenção para a Elisa não ir embora aqui, que eu queria explicar para ela. Certeza? Senão eu vou parar a gravação. Não, por favor, fique à vontade. Bom, os demais também, se quiserem abrir o microfone, falar alguma coisinha, fiquem à vontade, mas eu vou parando a gravação, então.